Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, sejam bem-vindos ao nosso A Prova Defesa do Consumidor. Senhores, você que está assistindo pela primeira vez, ou você que já está acompanhando, beleza, já sabe, mas você que está nos assistindo pela primeira vez, o programa é dividido em duas partes. A primeira parte a gente traz um conceito, conversamos sobre defesa do consumidor, essa matéria maravilhosa, e depois, na segunda parte, a gente conversa sobre algumas dúvidas que você pode postar aí pra gente. Você pode postar diretamente aqui no YouTube, certo? Embaixo do nosso vídeo, você manda um recadinho pra gente, basta só se cadastrar, ter uma conta do Gmail, certo? Você pode mandar também via Facebook, lá direto para o meu Face, certo? Pode ser aberto, pode ser inbox, se você quiser falar, professor, só fala o meu primeiro nome, certo? E só para eu não ser identificado, não tem problema. E a gente então resolve, tenta ajudar você aí para a gente melhorar a nossa relação de consumo. Esse é o objetivo do nosso programa, formar consumidores mais exigentes e fornecedores que nos respeitem, não é mesmo? E eu quero conversar exatamente sobre esse assunto com vocês, senhores. Hoje, o nosso programa vai falar de práticas abusivas. Tem várias práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Mas eu quero falar em especial aquela que está prevista no inciso 3º do artigo 39. O que diz lá? Não pode enviar ou entregar ao fornecedor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço sem a sua solicitação prévia, sem autorização expressa do consumidor. Então, olha lá, o cidadão que vai lá e envia para sua casa um determinado produto, certo? E depois ele fica ligando para você, você não pediu o negócio e ele liga para você te cobrando. Ah, mas você ficou com o produto. Ah, mas você abriu o produto. Ah, porque não sei o que lá, cartão de crédito. Você foi selecionado dentro de um hall de pessoas fantásticas e mais maravilhosas desse país para adquirir este cartão de crédito. Quando você olha aquela carta, fala, uau, até que enfim alguém me vê como eu me vejo. Certo? Caso você não queira, lembra como é que funcionava antigamente? Que era assim que o banco tratava, não é mesmo? O banco mandava um cartão de crédito para você, não pode. Desde 1990 está escrito que não pode enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço sem a sua solicitação prévia. E você não pedia o cartão, ele mandava para sua casa e você tinha que ligar naquele 0800 caso você não quisesse. E ele, pior, vinha desbloqueado. Olha que coisa louca, o cara mandava desbloqueado. Aí o consumidor, obviamente, desesperado, ligava lá e você ficava lá 2 horas, 5 horas, 1 milhão de horas desesperado para poder cancelar aquela bagaça. Não pode! Isso está escrito desde 1990. Acontece que banco nesse país, ele não gosta de cumprir algumas coisas, né? Algumas coisas, não, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às instituições financeiras, mas daí o Supremo Tribunal Federal foi lá e falou o quê? Em 2006, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável sim às instituições financeiras. Olha lá! Se você achava que não era aplicado, certo? Mas tem mais, não o suficiente de que o Supremo falou isso, eles continuaram enviando o cartão de crédito para o cliente, às vezes desbloqueado, e era um inferno para poder cancelar aquilo ali. E aí o que aconteceu? Veio a resolução 3.694, como se fosse preciso, né? Eu não entendo essas coisas nesse país, certo? Veja, o Banco Central teve que baixar uma resolução, que substituiu a anterior, que era 2.878, que era conhecida como Código de Defesa do Consumidor Bancário, e a resolução 3.694 de 2009 disse, olha, banco, você tem que respeitar o consumidor. Como se não bastasse o Código de Defesa do Consumidor, essa maravilha que foi escrita, que é copiada em tudo quanto é lugar do mundo. Tem gente que vem aqui para estudar, para escrever a legislação no seu país, como escreve o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Banco, tá de sacanagem? Aí, veja, não o suficiente, em 2010 o Banco Central alterou a resolução 3.694 e disse o seguinte: instituições financeiras não pode
enviar cartão de crédito, porque se vocês não entenderam o que está escrito no artigo 39, inciso 3º, eu vou explicar melhor para vocês. Não pode enviar cartão de crédito para a casa do consumidor sem que haja sua expressa solicitação. Parece que só assim que vocês ouvem. Tá de sacanagem? Não pode, senhores. Não pode. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Desde 1990, que já não podia fazer isso. Que não pode enviar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço sem a sua solicitação prévia. Tá, e aí, o que acontece? O cara faz, eles continuam fazendo. O banco agora deu uma mudada, não é mesmo? Agora ele manda uma cartinha, você está sendo convidado para o cartão de crédito. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Só acho que tem uma falha nisso daí. Deveria ter um lugar que você ligasse. Meu amigo, eu não quero receber mais carta sua, certo? Poderia ter um telefone lá. Eu não quero, o dia que eu quiser o seu cartão de crédito, eu ligo para o senhor, certo? Mas até aí tudo bem. O fato de mandar a carta eu não acho que está errado, não. Agora, mas que não podia fazer como era antigamente. Mandava o cartão e às vezes desbloqueado para casa do cidadão. Isso daí, pô, parece coisa de sacanagem. E o pior, estava escrito isso desde 1990. E o que acontece se você enviar ou entregar, se o fornecedor enviar ou entregar para você um produto ou um serviço sem que você tenha solicitado? Olha o que diz o parágrafo único do artigo 39, olha lá. Os produtos remetidos ou entregues, na hipótese prevista do inciso 3º, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento, certo? Então é presente, senhores, presente. Não pode o fornecedor enviar. Agora, se ele enviar, é presente, presente. Não deixa o cara te enganar, porque tem muito fornecedor mandrake que manda a carta, manda um determinado produto para sua casa e depois fica ligando te cobrando. Mas você ficou com o produto? Mas porque não sei o que lá? Porque não sei o que lá? E o que você vai responder para ele? Eu não vou me dar ao trabalho de ler o artigo 39, parágrafo único, que o senhor como fornecedor deveria saber. Legal ou não? Faça isso e me conte no Face depois. Não pode, não pode. Paralelamente a isso, existe uma outra situação que não pode, que é bem parecida com isso. Não pode executar qualquer serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, certo? Então, é muito parecido, né? Você prestar um serviço para o consumidor sem a sua solicitação prévia é bem parecido com aquele serviço que a pessoa executa sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Então, essa também é uma hipótese que equipara as amostras grátis. Mas o Código de Defesa do Consumidor faz uma ressalva. Ressalvadas as práticas anteriores entre as partes. E aí acontece, né? Às vezes acontece. Nós temos lá o nosso mecânico de confiança. Eu tenho o meu lá, chama-se Paulinho. Paulinho, um grande abraço para você. Aquele cara é bom pra caramba. E honesto, porque não adianta ser bom se não for honesto. Aquele cara é bom. E aí o que acontece? O Paulinho é o meu mecânico de confiança. Quantas vezes eu chego lá e falo, Paulinho, tô com um problema aqui no freio e tal, não sei o que lá, faz aí para mim. E aí, Paulinho vai lá e executa para mim. Normalmente, ele é um cara tão bom que ele não faz nada sem me ligar, e o cara é gente boa pra caramba. Mas, às vezes, pode acontecer, eu falo, olha, faz aí, depois eu passo para pegar. Que horas eu posso passar para pegar? Tal hora. Então, eu tenho práticas anteriores em que eu dispenso o orçamento, certo? Aí, nesse caso, eu não posso chegar um dia, por exemplo, para sacanear o Paulinho, eu chego lá, certo, falo assim, então, Paulinho, beleza e tal, vê aí para mim, eu tô ouvindo um barulhinho e tal, não sei o que lá. Ele faz lá um serviço, que normalmente ele faz, aí ele chega para mim e fala assim, Ayrton, ó, tá pronto o teu carro. Quando eu chego lá, olha, R$ 2.500. Equiparam-se as amostras grátis, equiparam-se as amostras. Não, senhores, aqui eu tive práticas anteriores entre as partes. Vejam que o objetivo do código é equilibrar a nossa relação de consumo, certo? Não posso também me aproveitar lá do Paulinho, certo? Eu não posso. Agora, obviamente que, como que eu estanco isso? Olha lá. Ayrton,
Como é que eu faço se eu já tenho o meu mecânico que eu faço isso e aí um dia eu estou sem dinheiro? Não tem problema. Chega para o teu mecânico e fala, Paulinho, olha só, estou ouvindo um barulhinho aqui no meu freio, ele está chiando e tal, não sei o que lá, será que é muito perigoso? Será que é preocupante? Certo? Mas ó, não faz nada sem me ligar, me passando o preço que eu estou meio sem grana, para eu saber quanto que é, para ver se eu posso pagar. Tranquilo, senhores? Estancou a relação interiores entre as partes. Agora, se o cara executar o serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, presentes, senhores, equiparam-se as amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Fácil. Não deixa o mau fornecedor te enganar, certo? Não vou me dar ao trabalho de ler o artigo 39, parágrafo único, que você, como fornecedor, deveria saber. Tranquilo, senhores? Beleza? Vamos à nossa segunda parte aí do nosso programa, onde nós vamos responder algumas dúvidas. Eu recebi uma dúvida de um grande amigo meu, certo? João, um grande abraço para você aí, obrigado por ter nos ajudado aí, mandando a sua dúvida. E se você tem dúvida na relação de consumo, manda pra gente aqui no nosso canal, manda pra gente lá no Facebook, certo? E a gente vai respondendo aqui, certo? Você não quer falar o seu nome? Não tem problema, a gente fala só o primeiro nome e tudo mais. O João mandou um abraço, para mim, um abraço, João, para você também. Vamos lá. Ayrton, eu fechei um contrato com uma faculdade aí em Curitiba e fiz uma pós-graduação, certo? E o contrato, eu tive um problema em relação ao número de horas aqui, que eles me cobraram a mais, eu fiquei com crédito dessas horas, quando eu fui executar o crédito, a faculdade então disse que, agora você vai ter que pagar mais porque a hora-aula ficou mais caro. Tá de sacanagem? Que isso, senhores? Eu tenho crédito. Se tiver escrito no contrato, olha, você tem o crédito, esse crédito é válido por 2 anos, agora, em 2 anos pode aumentar a hora-aula e você vai ter que pagar a diferença. Aí tudo bem. Agora, do nada, você falar para o cidadão, você falar para o consumidor que ele tem o direito a um crédito, que ele pode exercer em 2 anos e não fala mais nada. E aí quando o cara vai exercer essa bagaça, você vai cobrar mais? Não é pelo valor, senhores, certo? Não é pelo valor, é pela deslealdade na relação de consumo, certo? O consumidor poderia, há 2 anos atrás, se ele tivesse falado, olha, você tem 2 anos de crédito, certo? Você pode usar essas X horas de crédito de aula, mas você vai pagar os valores vigentes na época, certo? Então, provavelmente vai ter um aumento do valor do curso, você vai pagar isso, vai ser 10% a mais por anos, não sei. Se estiver bem claro, o consumidor pode optar. Então, eu não quero crédito. Me devolve o meu dinheiro, me devolve agora. Mas não, o cara deixa 2 anos o crédito lá, para a instituição usar aquele dinheiro por 2 anos e depois ele ainda quer cobrar sem ter falado nada? Não pode, né, senhores? Mas a pergunta dele é a seguinte, essa foi a primeira pergunta, a segunda é, só que tem um problema, Ayrton, agora eu estou morando em Londrina, certo? E o contrato diz que o foro de eleição para discussão do contrato é Curitiba, certo? Mas eu posso me matricular sem ir para Curitiba, certo? O que eu faço? As aulas são apenas em Curitiba, certo? Posso acioná-lo aqui em Londrina? Grande abraço. João, grande abraço, certo? Foi um prazer, você um amigo do coração, nós almoçamos ainda essa semana, certo? Foi um grande prazer. João, seguinte, primeiro de tudo, pouco importa se você pode fazer a matrícula online, se você tem que vir aqui em Curitiba para fazer a matrícula, se a aula é presencial, se a aula é tele. Senhores, o Código de Defesa do Consumidor, olha lá, no artigo 101, inciso 1º, diz o quê? As ações de defesa do consumidor podem ser propostas no domicílio do consumidor. Via de regra no direito, você tem que entrar com ação no domicílio do réu. Mas na relação de consumo,
Até porque o consumidor, o fornecedor que é muito mais forte, ele fala assim, então olha, o meu foro, por exemplo, tudo é aqui em Curitiba, mas o meu foro é em Manaus. Olha que sacanagem, o cara contrata em Curitiba, ele assiste a aula em Curitiba, mas tem que ir para Manaus para poder entrar com uma ação. Está lá escrito no contrato, tem que obedecer aquele foro? Não tem. Ou vice-versa, você que está aí em Manaus, tudo acontece em Manaus, certo? Senhores, se vocês não conhecem Manaus, conheçam Manaus, cidade maravilhosa, um grande abraço para todo o pessoal de Manaus, certo? E aí, eu tive uma oportunidade de conhecer Manaus, mas bem rápido, um dia que eu passei lá, acabei pousando, muito legal, um grande abraço aí para vocês. Mas imagine sacanagem, você tá em Manaus e aí o foro é Porto Alegre, certo? Pô, do outro lado do país, senhores, quer dizer, não pode. Então, fica tranquilo, na relação de consumo, olha lá, as ações podem ser propostas no domicílio do consumidor. Vale o que está escrito ali no contrato? Vale, mas desde que o consumidor queira fazer valer. Se não, João, pode ir aí em Londrina, não tem problema nenhum. Um grande abraço para todo o pessoal de Londrina, um grande abraço para o pessoal de Manaus, Porto Alegre também, a cidade maravilhosa. Sempre quando eu vou dar aula, eu sempre sou muito bem recebido lá em Porto Alegre. Grande abraço para vocês aí. Tranquilo, João? Beleza? Tem uma outra pergunta aqui da Carolina Sávia. Um grande abraço para você, Carolina. Professor, boa tarde, Carolina. Sou aluna do Aprova. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, que nos enriquece. Obrigado, Carolina, obrigado. Há algum tempo aconteceu uma situação comigo, gostaria de saber se agi de forma correta ou o que poderia ter feito. Fiz a compra de um rack nas Casas Bahia, então de televisão, né, por telefone, e era um presente para minha tia que iria se casar. Então, ela comprou de presente, comprou via telefone. A data de entrega prevista era justamente o período em que ela estaria de lua de mel, certo? Poxa, ela não podia voltar da lua de mel para receber o negócio? Pô, Casas Bahia, tá de sacanagem, mas olha só, piora a situação. Não teria ninguém em casa para receber o produto. Então, no ato da compra, expliquei a situação para o vendedor e perguntei se era possível entregar o REC em outro endereço e montá-lo na casa da minha tia quando ela voltasse de viagem. E o vendedor disse que sim. Então, fechou. O móvel foi entregue na casa do meu avô dentro do prazo e eu deveria ligar na central de atendimento para agendar a montagem. Quando disse que o móvel foi entregue em um endereço, mas a montagem seria feita em outro local, a atendente disse que não era possível esse procedimento, pois os móveis só podem ser montados onde foram entregues. Ah, os móveis só podem ser montados onde foram entregues. Legal. Engraçado que o vendedor, na hora da venda, falou outra coisa, não foi? Que isso, senhores, que isso. Olha lá. Detalhe, o meu avô levou o REC de carro para a casa da minha tia, ou seja, tudo bem as Casas Bahia até virar e falar assim, olha, eu entreguei num lugar, eu vou montar naquele lugar, certo? Porque eu não vou entregar em outro lugar novamente. Não, você não vai entregar de novo, senão eu vou te cobrar uma outra taxa para cobrar. Aí tudo bem, certo? Veja, ele teria que transportar, mas não, o avô mandou o REC, levou para outro lugar. Ou seja, a loja não teria o trabalho de buscá-lo na casa do meu avô e levar. Veja como ela está sendo razoável aqui, a consumidor, não a loja, né? Não teria que montar. Enfim, se recusaram a fazer a montagem, depois de várias ligações tentando algum acordo, eu disse que queria cancelar a compra, foi uma dificuldade imensa, pois eles não queriam cancelar. E só fizeram quando eu mencionei que iria levar o caso para o PROCON. Por fim, a compra foi cancelada, meu avô teve que de trazer o móvel de volta para sua casa, para a loja ir buscar. E o valor pago foi ressarcido no cartão de crédito. Parece brincadeira, né, senhores? Eu acho que se o dono das Casas Bahia estiver vendo a gente, ele deve estar tendo uma síncope quando o funcionário dele faz isso, senhores. Eu duvido que ele tenha dado essa ordem. Eu duvido. Quer dizer, o cara perdeu uma venda porque não cumpriu aquilo que o vendedor tinha prometido que ia cumprir. Na época eu não tinha conhecimento algum sobre CDC, mas hoje entendo que, de acordo com o artigo 30, no ato da compra, o que o fornecedor me passou foi informação suficiente e precisa, pelo que nós conversamos, já veiculada no caso por telefone, que é o meio de comunicação, e também, de acordo com o artigo 34, o fornecedor é responsável pelo seu preposto. Como rescindir o contrato é uma escolha que o consumidor tem no caso o fornecedor não cumprir a oferta, acredito que agi corretamente. Mas existia algum outro recurso que eu poderia ter usado para evitar o transtorno que passei?
Carolina, eu acho que vocês foram muito coerentes. E aí tá a tua resposta é exatamente a minha. Primeiro, não vou me dar ao trabalho de ler o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, que o senhor, como fornecedor, deveria saber. O fornecedor de produtos e serviços é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, se ele disse que ia entregar num lugar, ia montar no outro e o móvel tinha que estar lá, então isso tem que acontecer. Porque no artigo 30 estava bem claro como funciona a oferta. Você poderia ter exigido, Carolina, artigo 35, cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, certo? E aí só na justiça para fazer isso. Você poderia ter rescindido o contrato, recebido dinheiro, como isso aconteceu, ou então você poderia ter escolhido o produto equivalente, mas aí não é muito aplicável ao caso concreto. São as 3 alternativas que estão lá no artigo 35. Agora, Casas Bahia. Pelo amor de Deus. Certo, eu duvido que o seu chefe, você que fez essa bagunça, o seu chefe, o dono das Casas Bahia, aprovaria a sua atitude. Sabe o que falta no mercado de consumo? Um pouquinho de empatia. As pessoas se colocarem nos lugares das outras. Certo? Um pouquinho dessas pessoas calçarem um pouco a sandália do consumidor para ver onde que os calos apertam. Veja, qual o problema de você entregar num lugar e montar em outro se o móvel estaria lá no outro? Tá de sacanagem? Senhores, chegamos ao cabo aqui da nossa edição do nosso programa. Eu espero que tenha ajudado aí vocês. Esse é o nosso grande objetivo, tentar construir cada dia mais um mercado de consumo mais equilibrado e mais dinâmico. Senhores, um grande abraço para vocês, mandem suas dúvidas para a gente e a gente se encontra na próxima edição. Até mais!